Vamos falar agora, pessoal, como dar feedback, tá? O feedback, então, portanto, a gente vai falar sobre o feedback positivo e a gente vai falar também sobre o feedback corretivo. Como é que eu dou um feedback, pessoal, positivo? Então, a gente vai sempre começar falando para outra pessoa o resultado que ela obteve e quais comportamentos essa pessoa teve ao longo do ano que fizeram com que ela atingisse esse resultado. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu vou falar o resultado, os comportamentos que essa pessoa teve que contribuíram para que ela atingisse o resultado e como que esse comportamento impactou a pessoa que está recebendo feedback, a sua área e até às vezes a instituição. Então, como o resultado, ele tá menorzinho aqui de propósito, porque o resultado, ele é o coadjuvante, o comportamento é que é o ator principal. Então, assim, resultado, por exemplo, foi a medalha, foi o vencer o campeonato que o atleta conquistou. Quais comportamentos que esse atleta teve ao longo do ano para que ele conseguisse conquistar essa medalha? Então, ele foi um atleta que se dedicou, ele foi um atleta que teve uma rotina de treino, que se alimentou corretamente, né? Que foi organizado, que foi dedicado. Esses são os comportamentos que fizeram com que esse atleta tivesse uma alta performance, percebem? E como esse comportamento impactou ele ou até a instituição, a área, ou você gestor? Então, olha, o fato de você ter sido dedicado, ter sido regrado, né, ter feito os treinos corretamente, fez com que o nosso time conquistasse, né, a medalha de ouro, fez com que a gente ganhasse mais visibilidade, fez com que a instituição ganhasse mais patrocínio. Então, trazendo para o nosso dia a dia de instituição de um poder judiciário. Então, olha, eu percebo, João, que você tem ali um foco no jurisdicionado, você atende muito bem. Quais comportamentos, né? Eu percebo que no dia a dia você se dedica para atender o jurisdicionado. Eu percebo que você sempre busca alternativas até além daquelas que estão na sua possibilidade. Você conversa com outras áreas. Eu percebo que você tem agilidade no seu atendimento. E isso está fazendo com que a nossa comarca, o nosso cartório, ele tenha melhorado a sua taxa de congestionamento, por exemplo. Então, percebe, pessoal? É algo simples. Qual o resultado que a pessoa conseguiu, quais comportamentos ela apresentou e como que isso está contribuindo para a área ou para a instituição de vocês, tá bom? Aqui é um exemplo, né? Vamos pensar aqui, que tipo de feedback será que é esse? Olha, fulano, o relatório ficou muito bom mesmo, hein? Parabéns! É por isso que a organização se orgulha de trabalhadores como você. Que tipo de feedback será que foi esse? Quem quiser escrever aí no chat pode escrever. Então, esse feedback aqui, pessoal, é o que eu comentei lá atrás, é o feedback positivo, mas é um feedback insignificante. Por quê? Eu só dei um parabéns, um tapinha nas costas, mas eu não expliquei para a pessoa quais comportamentos ela teve que a levaram a fazer um bom relatório. Então, no máximo, essa pessoa, se ela estivesse recebendo esse feedback, ela ia ficar feliz, mas daqui uns 2, 3 dias ela já não sabe mais o que ela fez. Então, a gente precisa dar exemplos, deixar claro para o outro o que ela fez dentro desse relatório que fez com que você, gestor, percebesse que ela que ela entregou um bom trabalho, tá? Então, vamos pensar nessa outro exemplo aqui, ó, cenário 2. Deixa eu tirar aqui a minha imagem para vocês conseguirem acompanhar. Fulano, o relatório que você preparou me surpreendeu. Você apresentou um nível de detalhes importante e ainda se preocupou em buscar informações adicionais e que inicialmente não seriam consideradas. Além de ajudar em minhas tarefas, essas informações permitirão uma análise muito mais precisa para a tomada de decisão dos investimentos da nossa instituição para o próximo semestre. Parabéns pela sua atenção e percepção aguçada aos detalhes. Ou seja, eu sei que esse é um exemplo bem extremo, né? No dia a dia, provavelmente a gente não consegue dar um feedback tão detalhado assim, mas é para vocês entenderem. Aqui no exemplo, ele colocou o resultado que a pessoa atingiu, ou seja, um relatório surpreendente. Quais comportamentos esse servidor teve? Então, ele teve atenção, ele teve percepção aguçada aos detalhes, ele buscou além daquilo que era o que o gestor pediu. E como é que isso contribuiu para o trabalho? Contribuiu porque o gestor ganhou tempo, porque o gestor conseguiu já ter lá um resultado mais efetivo para tomar uma decisão. Tudo bem? Então, é assim
que eu oriento vocês a fazerem o feedback positivo. Vamos falar agora do feedback corretivo. Então, o feedback corretivo, pessoal, você vai primeiro apresentar a situação onde o problema aconteceu e qual comportamento que a pessoa ela precisa evitar daqui para frente. Como esse comportamento negativo, esse comportamento ruim impactou a pessoa, a equipe ou até a instituição. E você vai estabelecer um diálogo para que esse servidor ele fale o que ele acha que dá para fazer para mudar, para melhorar e para desenvolver, tá bom? Então, é mais ou menos assim. Eu vou dar um feedback para o meu servidor porque ele chega constantemente atrasado. Então, eu vou falar, olha, João, o fato de eu tenho percebido que você tem chegado atrasado constantemente, né, nos últimos 6 meses. E o fato de você chegar atrasado atrapalha o andamento dos nossos atendimentos no cartório. Por quê, João? Você é a pessoa hoje que gera o relatório dos atendimentos. E quando você chega atrasado, faz com que toda a equipe também se atrase. Você percebe que isso está acontecendo? Você acha que dá para fazer alguma coisa para melhorar? Está acontecendo alguma coisa para que você tenha chegado atrasado constantemente? E aí dá abertura para o outro falar, né? Às vezes o João vai falar assim, olha, Jennifer, sabe o que acontece? O meu filho tá doente, eu não tenho com quem deixar, então eu tô chegando constantemente atrasado. Então, às vezes, a comunicação, ela precisa acontecer dessa forma para você entender o outro. Às vezes é um pequeno ajuste, não é um plano de desenvolvimento gigantesco. Às vezes é uma conversa que vai resolver, tá bom? Bom, pessoal, olha aqui o cenário 3, né? Vamos ver que tipo de feedback é esse daqui. Então, um profissional, ele tinha a incumbência de fazer uma análise de custos para ajudar na definição do orçamento da instituição para o ano seguinte. As informações apresentadas estavam incompletas e dentro de um formato que dificultava a leitura. Havia evidências de que o material foi elaborado às pressas, porque existiam erros básicos, tais como os erros de grafia. As informações desse relatório seriam utilizadas em uma reunião com a equipe de gestão, visando uma decisão de postura estratégica para o orçamento do ano seguinte. Então, olha como que o gestor deu o feedback para o servidor. Fulano, que absurdo esse material, tá um verdadeiro lixo. Aliás, lixo seria um local de alto requinte para tamanha porcaria. O melhor a fazer é deixar em sua mesa, aonde já se viu. Você é um irresponsável, um moleque. Eu quero isso pronto ainda hoje, de uma forma digna, se é que você sabe o que isso significa. Então, pessoal, o que será que vocês fariam se vocês recebessem um feedback como esse, né? Olha que absurdo, a pessoa foi extremamente grosseira, depreciativa, né? Por mais que o servidor tenha errado. Então, agora eu vou trazer um exemplo para vocês de como seria a forma correta de dar esse feedback corretivo. Então, fulano, o relatório que eu te pedi não estava dentro das especificações necessárias para apresentar. Eu identifiquei erros de grafia e de cálculos e isso gerou um atraso na reunião da equipe e na tomada de decisão. Me parece que a atenção necessária não foi empregada. E considerando o impacto desse tema, eu gostaria de compreender o que aconteceu para encontrarmos juntos os meios de evitar a reincidência. O que você poderia fazer para melhorar, né? O que você acha que aconteceu aí? Então, eu dou abertura para o servidor, para o meu liderado, falar o que aconteceu nessa situação, pessoal. Então, eu dei um feedback corretivo, eu fui, às vezes, até um pouquinho mais duro, mas sem ser agressivo, sem maltratar o outro, tá bom? Bom, e aí um ponto importantíssimo. Se você vai dar um feedback corretivo, acompanhe o seu servidor e no primeiro sinal de melhora, pessoal, dê um novo feedback positivo. Por quê? Para a pessoa conseguir captar, né, e perceber de que você não deu só um feedback porque a instituição pediu, e sim porque você realmente está fazendo acompanhamento dessa pessoa. Então, no primeiro sinal de melhora, dê feedbacks positivos, tá bom? Aqui eu trouxe uma estrutura para vocês sobre como, então, seguir o feedback positivo e o corretivo. Então, feedback positivo, recapitulando. Fala o resultado positivo que a pessoa conseguiu conquistar. Mostra os comportamentos que ela teve ao longo do ano que fizeram com que esse resultado acontecesse. Então, esse daqui vai ser sempre o ator principal.
Diga como esse comportamento impactou você, a instituição ou às vezes até a equipe. Dá espaço para a pessoa se expressar, porque ela vai estar orgulhosa por um feedback positivo e parabeniza, tá bom? No feedback corretivo, a gente começa apresentando o problema em que aconteceu aquele comportamento que precisa mudar. Fala como esse comportamento ele está impactando a pessoa, você, a equipe ou a instituição. Abre, né, dá abertura, pessoal, para essa pessoa falar o que está acontecendo e peça para que ela estabeleça ali alguma forma de desenvolver e de melhorar aquele ponto. E aí, monitora a evolução dessa pessoa. E no primeiro sinal de melhora, reconheça, dê o feedback positivo.